Ele tem se renovado sobre nossas vidas. Eu tenho um texto nesta noite para que nós possamos meditar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, por gentileza. Capítulo de número 8, por favor. São João, capítulo de número 8. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós leremos a partir do versículo 41. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 8, a partir do versículo 41 adiante. Pode tomar assento, meus irmãos, em nome de Jesus, fique à vontade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 8, a partir do versículo 41. Vamos estar lendo para que nós possamos remir tempo. Está escrito assim: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai que é Deus. E disse-lhes, pois, Jesus. Quem está falando não é Paulo, não é Pedro, não é João nem Tiago, é Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha voz? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, este é, sem sombra de dúvidas, um dos textos mais pesados da Bíblia Sagrada no que diz respeito ao discurso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está em mais um dos seus acalorados debates com os religiosos hipócritas de sua época. E por esses religiosos não receberem a sua palavra de bom grado, Jesus acusa-os de serem opositores da obra de Deus. Ele diz: eu vim de Deus, e se vocês fossem de fato o que vocês dizem, filhos de Abraão, vocês me aceitariam, porque Abraão ouviu a voz de Deus, atendeu o chamado do Senhor. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Se vocês realmente fossem de Abraão, seguissem o exemplo de Abraão, andassem pelo caminho de Abraão, que foi servo do meu pai, vocês também receberiam a minha palavra. E Jesus começa a fazer com que o seu discurso se torne mais duro. Ele abre a boca e diz: pelo contrário, vocês não são filhos de Abraão, e muito menos filhos do meu pai. O pai de vocês é o diabo, e vocês querem satisfazer a vontade dele. E para satisfazer a vontade do diabo está implícito aqui pela fala de Cristo, que era ser um propagador daquilo que é contrário à verdade, que é a mentira. Jesus Cristo, certo dia, abriu a boca e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, a mentira é uma oposição letal a Jesus Cristo. É uma luta contra Jesus. É se colocar como um oponente de Deus Pai.
Porque Deus é a verdade. A base do trono de Deus é juízo, é justiça, é verdade, é clareza, é sinceridade. E quando nós olhamos o texto, a pergunta que nos vem à mente é: o que é a mentira? A mentira é uma enganação. A mentira é uma ocultação. A mentira é uma manipulação. E Deus não trabalha com manipulação. Deus não trabalha com engano. Pelo contrário, quem trabalha com engano e manipulação, com negócios escusos, é o diabo. Por isso, que se nós somos filhos de Deus, de fato, se dissermos que somos filhos de Deus, a verdade deve reger a nossa vida. A Bíblia deve ser o nosso manual de fé. Nos nossos lábios não pode habitar a mentira. Poderá jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada? Elias, certo dia, disse ao povo no alto do monte: se vocês querem servir a Deus, sigam. Se querem servir a Baal, sigam. Não dá para seguir os dois ao mesmo tempo. Se eu quero seguir a Cristo, se eu digo que eu sou servo de Cristo, eu devo falar a verdade. A Bíblia diz: abandonar a mentira e cada um fale a verdade para com o seu irmão, para com o seu próximo. Não há nenhuma concordância, nenhuma aliança, nenhuma comunhão entre Jesus e o diabo, porque há uma oposição. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. E aqui Jesus diz que aquele povo que estava ali, que eram mentirosos, eles tinham por pai ao diabo. Isso nos leva a refletirmos sobre a seguinte pergunta aqui: quem é o mentiroso? O mentiroso é uma pessoa mal intencionada, porque quem manipula não tem boa intenção. Quem manipula quer a maldade alheia, quer o mal do outro e quer o benefício próprio. Quem é então o mentiroso segundo a Bíblia? O mentiroso segundo a Bíblia é um filho do diabo. É o que Cristo está dizendo aqui no texto. Vocês têm por pai ao diabo e querem fazer a vontade dele, o quê? Mentindo. Como pode alguém dizer que é filho de Deus e vive mentindo? Vive de trambique. Não fala a verdade para o seu próximo. Enrola as pessoas, engana, mente para ter benefício, para ter lucro. Isso não é papel de quem serve a Cristo. Isso não é coisa de homem de Deus. Isso não é coisa de mulher de Deus. Quem mente é filho do diabo. Não sou eu quem estou dizendo, é Jesus que diz isso. Jesus diz isso. Agora, se alguém quiser ser contencioso, discute com Cristo. Não fica de mal comigo, não. Fica de mal com Cristo. Porque é Ele que fala isso. O mentiroso não é filho de Deus, é filho do diabo. O que Jesus está dizendo é que enquanto aqueles que nascem e entregam a vida a Ele se tornam filhos de Deus, porque Ele diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João diz isso. Mas o mentiroso, ele é filho do diabo. Enquanto a paternidade espiritual de quem serve a Deus, de quem fala a verdade, é ser filho de Deus, é atribuída a Deus, quem fala mentira, a sua paternidade espiritual é atribuída ao diabo. Primeiro, o mentiroso é um filho de Satanás, é um filho do diabo, não é filho de Deus. Segundo, pela Bíblia, quem é o mentiroso? O mentiroso é o irmão da mentira. Jesus diz que a mentira é filha de quem? Do diabo. A única coisa que a Bíblia atribui a paternidade das coisas existentes hoje é a mentira. Que Jesus atribui a paternidade ao diabo é a mentira. A mentira é filha do diabo. Portanto, o mentiroso, além de ser filho do diabo, ele é irmão da mentira. Ele não é um irmão da mentira que não é amigo, porque você sabe que tem irmão que não é amigo de irmão. Concorda comigo? É possível a pessoa ser irmã uma da outra, não ser amiga.
Mas o mentiroso, além de ser irmão da mentira e ambos filhos do diabo, ele é um irmão inseparável da mentira. Aonde ele vai, a mentira está junto. Eu brinquei certo tempo atrás dizendo que tem gente que, se eu chegar para você e disser para você bom dia, você tem, antes de responder ela, você tem que abrir a janela para ver se é dia mesmo. Porque ela mente tanto que você não sabe quando ela está falando a verdade. Alguns olham para esse tipo de discurso e dizem assim: não, isso aí está muito distante de mim, E o pessoal que coloca tanto filtro na foto, na internet, que se desaparecer, a família pegar a imagem e colocar assim, desaparecer, não vai encontrar ela não. Porque muda tanta feição na internet e isso é mentira. Parecer uma coisa que você não é. Meus irmãos, eu não estou falando de você apagar, por exemplo, uma mancha no rosto numa foto, apagar uma espinha numa foto. Eu não estou falando disso, você remover um objeto que está atrapalhando ali a visão. Não. Não estou falando de você fazer com que a foto fique mais bonita no sentido dela ficar mais nítida, mais limpa. Eu estou falando das pessoas que mudam até a feição. Parece que troca até de CPF de identidade. A pessoa enlarguece a boca, diminui a boca, estica o olho, aumenta o nariz, diminui o nariz. Quando alguém diz assim: rapaz, eu era tão bonita, vou marcar um encontro com ela, marca lá na sorveteria. Quando chega lá, olha para a mulher ela não sabe se a mulher está de costas ou está de frente, tão feia que é. E o camarada que diz que é um bonitão na internet, ela diz: eu marco um encontro para ver se é tudo isso. Todo marco, o camarada é feio, mais feio que o diabo. É mentira. Isso é uma ilusão. Ficou famosa uma palavra hoje, as famosas fake news, que são as notícias falsas, que são mensagens falsas. Quem é o mentiroso é filho do diabo. Ele é irmão da mentira. Terceiro, o mentiroso é um glorificador do nome do diabo. Presbítero, isso é pesado, mas é Bíblia. Olha o que diz lá no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 19, conta a história de Acã, que Deus tinha dito que quando destruíssem aquela cidade chamada Jericó, não deveriam pegar dos despojos da cidade, daquilo que estava na cidade. Acã vai lá e pega, entra para dentro da sua tenda, abre um buraco e esconde as coisas ali. Esconde prata, uma capa de pedras preciosas. Israel vai para uma guerra contra Ai, outra cidade menor do que Jericó, e perde a batalha. E Deus revela a Josué: vocês perderam porque alguém amaldiçoou o povo, está no meio de vocês. E aí chama Josué a Acã. No capítulo 7 de Josué, no capítulo 19, Josué chega para Acã e fala assim para ele: filho, dá glória a Deus. Não entendeu? Em grande parte das Bíblias está escrito assim: dá glória a Deus. Josué diz: dá glória a Deus. Mas se você pegar uma linguagem de hoje, a tradução de hoje, trazendo para o dia de hoje, Josué vai dizer a seguinte coisa: filho, fale a verdade. Substitui dar glória a Deus por fale a verdade. Então, falar a verdade é o mesmo que dar glória a Deus. Então, quando eu falo a verdade, quem está sendo glorificado é Deus. E o oposto da verdade é o que? A mentira. Então, quando eu pego a mentira, estou glorificando a quem? Ao diabo. Então, tem gente que nunca disse assim: glória ao capeta, glória a Satanás, bendito seja o nome do inferno. Mas já pegou mentira. E no mundo espiritual, a mentira e essas frases que eu disse aqui é a mesma coisa. Você já imaginou você dizendo glória ao nome de Satanás, bendito seja o nome do diabo? Mas nós fazemos isso quando nós mentimos. Então o mentiroso é um glorificador do nome do diabo. Ele glorifica ao nome de Satanás. Ele glorifica o nome do pai dele. Ele glorifica o nome daquele a quem é atribuída a sua paternidade. Agora, quais são os males que a mentira nos traz?
A mentira traz consigo morte, intriga, separações. A mentira traz consigo suicídios. A mentira traz consigo desavenças. A mentira traz consigo dissimulações. Traz intriga, inimizade. Olha o que diz o livro de Provérbios 16, 28. Eu vou ser breve. Provérbios 16, 28. A palavra do Senhor diz o seguinte acerca da mentira: o homem perverso levanta a contenda, que é a briga, e o intrigante separa os maiores amigos. Quem faz intriga é quem? É o mentiroso, é o fofoqueiro. A Bíblia diz que Deus odeia quem faz com que irmãos briguem entre si. E como que se faz essa briga? Através da mentira, da fofoca, da maledicência. Provérbios 26, 28. Olha o que a palavra do Senhor diz: a língua falsa aborrece os que ela aflige. Afligir é machucar, é dilacerar, é fazer sofrer. E a boca escorregadia causa a ruína. Tem gente que baba para pregar mentira. No dia que não pega mentira, a boca fica salivando. A boca é escorregadia. Tiago diz que a língua é um pequeno órgão do corpo que se gaba de grandes feitos. Ele compara a fofoca com uma pequena fagulha acesa no meio de um palheiro, no meio de um pasto de erva seca. É pequenininho o fogo ali, mas com o tempo ele vai se alastrando e cresce. A mentira começa aqui, ó, e ela cresce. É como o pequeno leme de um barco. É pequeno, mas movimenta uma grande embarcação. Assim é a mentira dita pela língua. A Bíblia diz que quem dominar a língua é uma pessoa considerada perfeita. A Bíblia diz que quem muito fala, muito peca. Então quem pouco fala, pouco peca. A mentira causa intriga, separação, inimizade, e Deus é o oposto disso. Deus é o Deus da reconciliação. Deus é o Deus das alianças. Deus é o Deus do amor. Deus é o Deus do abraço. Deus é o Deus das amizades. Deus diz que tem amigos mais chegados do que irmãos. Isso mostra que o Deus é um ser sociável e que gosta da amizade, da união, da confraternização. E quem se opõe a isso é o diabo. Quem pega mentira está a serviço do inferno. O que a mentira traz consigo? Traz afastamento de Deus. Salmo de número 101 e o versículo de número 7, olha o que diz. Salmo de número 101 e o versículo de número 7, a Bíblia diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Tem gente que nunca está firme com Deus, por quê? Porque é mentiroso. Nunca se firma na presença de Deus, porque é uma pessoa mentirosa. O que mente nunca estará de pé diante da presença do Senhor. A mentira traz consigo o afastamento de Deus. E por fim, a mentira, o mal que a mentira traz, também é a condenação final. Apocalipse 21, versículo 8, Cristo diz que fora ficarão os homicidas, os afeminados, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira vão para o inferno, serão condenados. O fim do mentiroso é a morte de um lago de fogo. Se não existir um arrependimento, se não existir uma busca genuína, se não existir um rasgar do eu interior perante Deus,
para pedir para que Deus possa curar a alma, o espírito, a carne e mudar a trajetória de tal pessoa. Vocês, por pai é o diabo, disse Cristo para os religiosos, e vocês querem satisfazer a vontade dele, porque ele nunca firmou-se na verdade, ele é assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jesus chama o povo dele para viver a verdade dele, a verdade de sua palavra, a verdade de seu evangelho, e abandonar a prática da mentira. Viver de maneira digna, viver de maneira verdadeira, viver de maneira correta na sua palavra. Então, se nós entendemos aqui hoje, para concluir essa mensagem, porque é simples, se quando minto eu glorifico o diabo, se quando eu minto eu estou me afastando de Deus, se quando eu minto eu estou comprando uma passagem diretamente para o inferno, o que eu faço para me livrar da mentira? O que eu faço para não ser um mentiroso compulsivo? Para começar a glorificar a Deus de fato na minha vida, na minha jornada, na minha trajetória. Pela Bíblia, em primeiro lugar, se eu quero me libertar da mentira, eu preciso me conscientizar, reconhecer de que ela é uma glorificação ao nome de um assassino. Preste atenção. João 8,44, Jesus disse que o diabo ele é assassino, ele é homicida desde o princípio. E quem mente está glorificando o nome dele, e ele é um assassino. Deixa eu fazer a seguinte pergunta para você. Eu canso de ver isso. O que você acha daquelas mulheres que enviam carta para homens que foram presos por pedofilia, porque mataram as suas esposas, enviam cartas apaixonadas para esses homens que estão presos? Você acha isso bonito ou você se revolta? Você se revolta, né? Então você acha daquelas páginas de homens que colocam lá a imagem da mulher que assassinou o próprio filho, aí diz assim, vai deixar na cadeia ou leva para sua casa? Só porque é bonita. E glorificam uma mulher que matou o próprio filho, que matou o próprio marido, só porque acham ela bonita. O que você acha desses homens? Você se revolta, não é? Esse dia eu estava vendo um rapaz que pediu um autógrafo e tirou foto com uma menina que recentemente foi solta, está fazendo uma faculdade, estava trabalhando como motorista de aplicativo. O rapaz tirou uma foto, pediu autógrafo dela e ela matou os próprios pais. Quando eu falo isso, é um caso famoso, vocês já devem estar matutando aí e saber quem é essa mulher que matou os próprios pais para receber a herança. O rapaz tirou foto com ela e pediu autógrafo. Fã da menina que assassinou os próprios pais. O que você acha desse rapaz? É um tolo? É um idiota? É um burro? Então, o mentiroso, ele está glorificando o nome de um assassino chamado Satanás. Quando você mente, você é a mesma coisa desses homens que elogiam as mulheres que matam os próprios pais, das mulheres que enviam cartas apaixonadas para homens que abusaram de crianças, que mataram as suas esposas. Se nós mentimos, nós estamos fazendo a mesma coisa que esse povo está fazendo, glorificando pessoas que tiveram atos horrendos, terríveis, ruins perante a sociedade. Se eu quero me livrar da mentira, eu devo me arrepender e confessar diante de Cristo. 1 de João, capítulo de número 1, versículo 9, primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia irá nos dizer, é uma passagem conhecida. 1 de João 1, 9, diz assim, lá na epístola, na carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há perdão para o mentiroso, assim como há perdão para quem pratica qualquer outro tipo de erro, de pecado, de falha. Mas sabe qual é o problema? É que nós
nos últimos tempos, na igreja atual, nós queremos implicar com quem adulterou, com quem se prostituiu, com quem fumou, com quem bebeu, mas cadê as pregações sobre quem mentiu? O pessoal, a igreja atual, trata a mentira como se fosse uma coisa banal, coisa qualquer, quando a Bíblia diz que os mentirosos vão para o inferno. Olha que interessante, como há certos pecados que as pessoas hoje veem de uma maneira mais leve, mais suave, sendo que a mentira sempre foi um pecado pesado e gravíssimo, é uma oposição letal à presença de Deus. Mas se você confessar, se eu confessar, se nós confessarmos que nós erramos contra Deus, que falhamos contra Deus, que em algum momento não falamos a verdade, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda e qualquer injustiça. É o arrependimento, é a confissão. Se eu quero me livrar da mentira, se eu quero me livrar da mentira, em terceiro lugar, eu preciso desejar muito a verdade. Eu preciso desejar a verdade. E quem é a verdade, senão Jesus? Eu preciso amar mais a Jesus do que a mim mesmo. Eu preciso amar mais a Jesus do que o meu bem-estar. Eu preciso amar mais a Jesus do que aquilo que eu tenho, ou do que aquilo que eu queira possuir. Porque para conseguir algumas coisas, alguns usam de mentira. Agora, se Jesus é o meu tesouro, todas as demais coisas eu vou reputar por esterco, por anátema, por coisa alguma, porque eu achei um bom tesouro. Esse tesouro se chama Jesus de Nazaré, e eu vou abrir mão de todas estas coisas por amor a Ele. O reino dos céus é semelhante a um homem que, trabalhando numa terra, achou um tesouro, e pela alegria que tinha, escondeu novamente o tesouro, voltou para a sua casa, pegou tudo quanto tinha, vendeu, e com o dinheiro que tinha, comprou aquele terreno, comprou a propriedade. O tesouro é Cristo, e ele entregou tudo que tinha por amor a Jesus. Se eu quero me livrar da mentira, eu preciso desejar a verdade, eu preciso desejar a Jesus Cristo. Em quarto lugar, eu preciso ter cuidado com a fofoca. Salmo 52, no versículo 3 ao versículo 4, a palavra do Senhor vai nos dizer a seguinte coisa. Salmo de número 52, do versículo 3 ao versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, falando a respeito de Deus. Olha Deus, o Deus que eu digo que amo, o Deus que eu digo que eu sou servo. Olha o que diz a respeito desse Deus. Tu amas mais. Olha só, como que eu posso dizer que amo a esse Deus, que adoro esse Deus, que sou filho de Deus, mas olha a discordância aqui, esse destoar. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta, também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Não pode haver mentira na minha boca e na tua boca se nós dissermos que somos filhos de Deus. Nós devemos ter cuidado com a fofoca, porque na fofoca a mentira mora. Em último lugar, ter consciência de que mentir é fazer uma oposição a Deus, é ser inimigo de Deus. Você já viu algum inimigo de Deus vencer Deus? Alguém venceu Deus? Alguém está vencendo Deus? Alguém vencerá Deus? Jamais. Ser um mentiroso é se colocar no lado dos derrotados, é se colocar ao lado do diabo. E sabe qual é o maior presente que o diabo pode entregar a alguém que foi seu filho na terra? O presente que ele pode entregar para essa pessoa é uma vida de sofrimento eterno no inferno ao seu lado. É a única coisa que ele pode oferecer. Mas quando a verdade é exposta, toda mentira tem que sair. O diabo odeia a verdade.
Porque a verdade é uma glorificação ao nome de Deus. Quando eu digo a verdade para você e você diz a verdade para mim, é o mesmo que se nós estivéssemos ali no momento, num culto, e estivéssemos dando glória ao nome do Senhor. Porque Ele ama a verdade. Ele ama a justiça. E se nós mentimos e perseveramos em mentir, nós jamais estaremos firmes em Cristo Jesus. Curva a cabeça, por favor. Oremos ao Senhor. Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a amar mais a Tua palavra do que o nosso bem-estar. Ajuda-nos a seguir no caminho reto, no caminho correto. Deus, nós não somos perfeitos. Às vezes nós falamos o que não deveríamos falar, agimos de uma maneira errada, mas nós sabemos que há poder no sangue de Cristo para nos perdoar todas as vezes em que falharmos e errarmos. Por isso, humildemente, nós te pedimos perdão, meu Pai. Perdão pelos momentos em que nossos lábios glorificaram o seu inimigo. Perdão nos momentos, ó Deus amado, em que das nossas bocas procederam palavras que desagradaram ao Senhor. Limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, a nossa alma. E não deixe, Deus, que o nosso destino final seja um inferno, um lago que arde em fogo e enxofre. Não, nós não queremos esta vida desgarrada da Tua presença, nós não queremos esta vida de sofrimento inimaginável, nós queremos o gozo da eternidade contigo, nós queremos estarmos diante do Senhor, glorificando o Senhor para todo sempre. Nós não queremos, Pai Santo, andarmos, ó Deus, vivendo para glorificar a Satanás, para glorificar ao erro, ao engano, naquilo que é errado, mas nós queremos glorificar o Teu nome, dizendo a verdade para o nosso próximo, dizendo a verdade sobre esta terra. Ajuda-nos, Pai amado, a andarmos pelo caminho correto, pelo caminho justo. E toda mentira que o diabo também falou para este homem, falou para esta mulher, acerca da vida dele, da vida dela, que não tem mais jeito, que não adianta orar, não adianta se arrepender, não adianta buscar, não adianta, Pai, clamar ao Senhor. É mentira do diabo. Ele é mentiroso desde o princípio e jamais se amou na verdade. Dê perdão para você sim, meu irmão. Dê perdão para você sim, minha irmã. A sua família pode ser liberta sim. Vai acontecer milagres sim na sua casa. O diabo diz que nada vai acontecer, mas vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Toda barreira vai cair, todo pecado vai cair. Deus vai arrebentar a tranca de ferro, o portão de bronze, vai libertar a tua casa, libertar a tua família, vai fazer uma revolução sobrenatural acontecerá em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome sobre nossas vidas, Pai. Sim, glorifica o Teu nome sobre nossas vidas, e que todos os nossos caminhos sejam ricamente abençoados por Ti e guardados em Tua doce e inigualável presença. Guarda-nos, Pai, de todo mal. É tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Estou grato ao Senhor pela sua presença. Que Deus possa abençoar você pela sua paciência, pela sua atenção. Amém? Quero colocar sobre os nossos pés esta noite. Nós estamos já dando encerramento a este culto debaixo da glória do Senhor nosso Deus. E que Deus possa nos guardar e nos livrar da fúria do diabo. E nos livrar também das mentiras que possam ser levantadas com respeito ao nosso nome, à nossa casa, à nossa família. Eu fico muito triste quando eu vejo tantas e tantas notícias nos jornais de pessoas que foram acusadas injustamente, de pessoas que alguém disse, não, violentou minha filha, alguém vai lá e mata a pessoa e depois descobre-se que era uma mentira. De mulheres que alguém levanta uma calúnia, que diz que traiu o marido, não sei o que, e isso acaba em desgraça. Acaba separando, acaba ele matando a esposa e depois descobre-se que era tudo uma mentira.
e a desgraça foi feita, e o mentiroso, ele se esconde nessa hora. Ele se oculta nessa hora. Fico triste de ver tanta mentira hoje. A gente reclama tanto do político, né? Às vezes reclama do presidente, reclama do prefeito, reclama do vereador, mas às vezes nós estamos mentindo também. Então nós estamos sendo hipócritas se nós acusamos eles de mentirosos e nós mentimos. Que Deus nos livre de sermos mentirosos e que Deus também nos livre da mentira em relação ao nosso nome e à nossa família. Que Deus possa preservar a nossa reputação, possa preservar a nossa casa, a nossa caminhada e a nossa família. Erga a sua mão, por gentileza. Deus, eu abençoo o teu povo. Leva-os em paz debaixo da tua graça. Dá-nos ao Senhor a noite de sono abençoadíssima. E que a sua presença doce e inigualável possa nos guardar hoje e sempre. Livra-nos, ó Pai, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem corrupto, dos assaltos, dos furtos, dos roubos, de toda investida demoníaca, que o Senhor possa nos livrar. E que a tua presença possa ser o nosso abrigo, ser o nosso refúgio intransponível nas tempestades e nas adversidades da vida, em nome de Jesus. O amor, a graça, a paz, a comunhão e as doces consolações com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, e todos nós que aguardamos o retorno glorioso de Cristo Jesus, dizemos alegremente nesta noite: amém. As palmas vão bem forte ao nome vivo de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Vá em paz, tenham todos uma excelente noite. Está terminado em nome de Jesus.